Então vamos orar? Deus bondoso, graças te damos, Senhor, por podermos buscar a Tua presença, meditar na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que a Tua palavra, Deus, poderosa, encontre guarida em nossas mentes e corações, a fim de que, Senhor, possamos aprender mais de Ti e da Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos orar, vamos ler a Bíblia. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho, Mateus 4, de 1 a 11. Esse é o texto que nós vamos ler. Se deu tempo para você encontrar o texto, nós podemos ler a partir de agora. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que o Senhor seja servido nos abençoar na leitura da sua palavra. Sem que a gente percebesse, o que a gente pudesse prever, melhor dizendo, mas percebendo, a pandemia, esse grande mal que nos atormenta, chegou e a gente não sabe por quanto tempo ela vai se estender. A gente não sabe quanto tempo nós vamos sofrer com a pandemia e as consequências dela. A gente está sofrendo porque está vendo muitas perdas, muitas vidas estão sendo ceifadas. A gente está vendo o sofrimento, uma angústia muito grande, o aperto no coração das famílias, a saudade, o medo, a ansiedade, o pânico, estão fazendo um verdadeiro estrago, não só na nossa família, mas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. E isso, sem dúvida alguma, é algo assustador. Agora, a gente sabe muito bem que essas coisas não acontecem por acaso. Nós não cremos de maneira nenhuma que as coisas aconteçam por acaso. Então, é óbvio que a pandemia tem, vamos dizer assim, o seu lugar na agenda de Deus, e Deus tem algo para nos ensinar através dessa experiência complicada que a gente está vivendo, dessa experiência triste pela qual a gente está passando. Então a nossa tarefa como igreja é perceber que isso está acontecendo e não só buscar os recursos em Deus para passarmos por esses momentos, mas também para ajudar outras pessoas a enxergarem que Deus quer nos falar, quer nos ensinar, o que Ele quer nos dizer por meio desta pandemia. Pois a gente não vai fazer como a maioria, né, como quase todo mundo, procurar simplesmente sobreviver física, financeira ou emocionalmente. Jesus falou certa vez: porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. A gente quer mais do que sobreviver, mais do que melhorar ou não passar por crise financeira. A gente quer crescer espiritualmente no meio desta circunstância. A série que a gente está começando hoje, nesse primeiro domingo de junho, tem exatamente o seguinte título: Eu tenho aprendido, e a primeira mensagem é: eu tenho aprendido que eu preciso amadurecer espiritualmente.
Eu tenho aprendido uma série que traz lições de Deus através da pandemia. O que Deus está nos ensinando através da pandemia? A primeira mensagem de hoje é que eu preciso cultivar a minha maturidade espiritual. É inegável que a gente precisa estar bem preparado espiritualmente para que a gente possa perceber as digitais de Deus, o agir, o que Ele quer, o que Ele quer produzir no meu caráter, que valores Ele quer que eu abrace, que prioridades Ele quer que eu coloque para a minha vida. No campo espiritual, qual é a visão de mundo que Ele quer que eu tenha em relação ao seu reino, em relação àquilo que eu prego no Evangelho, aquilo que eu vivo no Evangelho. É possível amadurecer no meio de uma pandemia? É possível, e é possível através da palavra. Eu trouxe para a gente meditar esse texto de Mateus 4, que você vai se recordar, você já leu esse texto algumas vezes, você leu na narrativa de Lucas, a gente leu aqui na narrativa de Mateus, você já conhece esse texto, e você sabe que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Tentado pelo diabo. Às vezes a gente esquece e pensa que foi o diabo que foi buscar Jesus para o tentar. O diabo aproveitou uma oportunidade e veio para tentar Jesus. Não, o diabo veio fazer exatamente aquilo que lhe cabia fazer no plano de Deus. Lembra, Deus tem uma agenda e essa agenda de Deus tem que ser cumprida e nada impede que isso aconteça. E aí, o que acontece? O texto diz para nós que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. Isso tem um significado importante para nós, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis, a gente vive provações, tentações, e a gente meio que se coloca na condição de vítima, mas que coisa que está acontecendo comigo, o que Deus quer falar comigo? Pois pode ter certeza, Deus quer. De alguma maneira, Deus quer falar com você nas circunstâncias que você vive. E, por exemplo, nós estamos dizendo que na pandemia Deus pode falar com você, basta que você esteja atento, Ele quer falar com você. As coisas não escapam ao controle de Deus. Então, se tem algo acontecendo e nós estamos inseridos, de alguma maneira está nos atingindo, Deus está falando ao nosso coração. O verso 2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, 40 noites Jesus teve fome. Claro, Jesus era verdadeiramente homem. Depois de 40 dias de fome, 40 dias sem comer, é óbvio que ele teve fome. Mas é evidente que um ser humano com tanto tempo sem comer vai se sentir fragilizado, com certeza, com muita fome, e aproveitando-se desse momento de fragilidade, o diabo começa a cumprir, vamos dizer assim, a sua tarefa, tentar Jesus. Muito importante que a gente entenda que a nossa humanidade, diferente da de Jesus, ela nos coloca numa condição de fragilidade, não apenas diante de situações de dificuldade. Nós temos uma tendência natural ao pecado e o inimigo se vale disso para nos derrubar, para nos fazer balançar, para nos desestruturar, para nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Se o Filho de Deus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, no momento de fragilidade, não por qualquer pecado que tenha cometido, mas por sentir fome, como qualquer um de nós, foi tentado pelo diabo, isso significa para nós que as circunstâncias difíceis da vida podem se tornar oportunidade para o inimigo tirar, roubar a nossa paz, roubar a nossa firmeza, a nossa convicção, aquilo que a gente conhece de Deus, conhece a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, e cair em relação a isso e se sentir e acabar sendo muito atingido por algo que Deus colocou na nossa vida com o intuito de nos ensinar tão somente. Então o tentador, diz o Mateus no capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus.
É muito importante que a gente entenda as funções. Né? Mateus, no registro de Mateus, o diabo aqui é chamado de o tentador, é um dos seus nomes. Ele está cumprindo a sua tarefa, ele está ali para tentar Jesus. Ele foi levado pelo Espírito Santo, Jesus, para ser tentado pelo diabo. Agora olha só a astúcia do inimigo das nossas almas. Ele se coloca para Jesus e começa a fazer o seu jogo, a usar as suas artimanhas, relativizar a palavra, duvidar da condição de Jesus, não é? Mentir, dizer que poderia dar a Jesus todos os reinos desse mundo, que todos os reinos desse mundo tinham sido dados a ele. Tudo tem muito a ver com o que a Bíblia descreve a respeito do caráter do inimigo das nossas almas. Não foi Jesus que esteve ali e na sua fraqueza sentiu todas essas coisas. Não. Jesus esteve ali e foi tentado pelo inimigo. Esta foi uma realidade. Foi um momento de grande angústia e preocupação para o nosso Salvador. O verso 4 diz, então, Jesus, porém, respondeu. Está escrito. No verso 7, mais uma vez, há uma afirmação feita por Satanás. Jesus respondeu-lhe, também está escrito. E no verso 10, Jesus da mesma forma responde. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, e segue o texto. As respostas de Jesus, elas seguem um padrão irretocável. A maturidade espiritual, a autoridade de Jesus na posição de Filho de Deus, e acima de tudo o foco de Jesus no cumprimento da sua tarefa, evidencia, ou se evidencia na simplicidade de uma expressão que confirma que ele conhecia a Escritura, que ele sabia interpretar a Escritura, que ele sabia aplicar o texto bíblico e tinha autoridade para fazer isso. Eu quero que você pense um pouquinho. Se você imaginar, olha só, não é tão difícil. Jesus não perdeu tempo em reafirmar a sua condição de filho de Deus, porque foi a primeira coisa que o diabo disse. Se tu és verdadeiramente filho de Deus, mas aí Jesus podia dizer, o que é isso? Com quem você pensa que você está falando? Não vem com essa pro meu lado não, de jeito nenhum. Não, Jesus não perde tempo de refutar o diabo, de reafirmar sua condição de filho de Deus, naquela expressão que circulou no período, né, da ditadura militar, né? Você sabe com quem você está falando? Jesus podia ter usado isso, né? Mas não é. Jesus não perde tempo em acusar o diabo de ser mentiroso. Jesus podia ter dito naquela oportunidade que ele dizia assim, não, porque todos os reinos deste mundo foram me dados e eu posso te dar. Jesus dizia assim, mentira sua, nenhum reino foi dado a você? Claro que não. Isso é mentira sua. De jeito nenhum. Jesus não perde esse tempo. Ele não perde tempo de desmentir, né, o diabo, de corrigir as suas mentiras. Ele não perde tempo de reafirmar a ação soberana de Deus, o controle soberano de Deus sobre tudo. Quer dizer, o diabo, olha só, fica na tua aí, porque você só está aqui cumprindo o seu papel. Não. A resposta que satisfez Jesus, a resposta que ele usou, é irretocável e maravilhosa. Está escrito. Está escrito. Isso satisfez Jesus e comprovou a sua autoridade, a sua maturidade, o seu conhecimento, a suficiência da palavra de Deus. Essa é uma lição maravilhosa que Jesus nos dá. Ainda antes da gente entrar na parte dos argumentos do nosso tema, eu queria te chamar a atenção para uma figura muito importante que a Bíblia usa e que está presente aqui também, não está presente por acaso, e que é muito interessante a gente frisar, que é a figura do deserto. Na Bíblia, tanto de forma metafórica, né? Ou seja, um lugar, um tempo de dificuldade, de carência, que pode significar, quanto literalmente, né, esse lugar inóspito, onde é difícil sobreviver. Deserto é sempre um símbolo de sofrimento, um símbolo de
de um lugar onde se passa muita necessidade, onde é quase impossível sobreviver, onde há uma solidão absurda, mas também um lugar de fortalecimento, um lugar de oportunidade, um lugar de grandes definições. Você pode notar que Jesus estava com fome no deserto, esse momento trouxe fragilidade para ele, e por isso o diabo investe contra ele, mas Jesus lidou com essa situação, e esse foi um passo importantíssimo para o ministério terreno de Jesus. A partir da humanidade de Jesus, nós como seus seguidores, a gente pode aprender sobre a necessidade de viver o deserto que se colocar para nós como oportunidade para conhecermos melhor a Deus, para amadurecermos como filhos e filhas de Deus. O que significou passar pelo deserto para outros servos de Deus do passado? Você encontra registros interessantes na Escritura sobre isso. Por exemplo, Israel passou uma quarentena no deserto. A nossa quarentena, a gente reclama que já tem 80 dias, isso, aquilo. Bom, mas a quarentena dos hebreus durou 40 anos. 40 anos que serviram para a geração daqueles que saíram do Egito morresse e somente seus filhos herdassem a terra. Está escrito lá no livro de Números o seguinte: vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Está aí. O deserto serviu a Deus para trazer um ensino importante para o seu povo, para que Deus mostrasse a Israel o seu total desagrado, a atitude do povo de Deus depois que eles espiaram a terra e a maneira como eles se comportaram. E, portanto, na agenda de Deus tem deserto sim, e se hoje a gente está passando por um verdadeiro deserto no que diz respeito a essa pandemia difícil, nós precisamos aprender que no meio desta pandemia, deste deserto, a gente pode muito bem amadurecer na nossa fé e aprender. O tema da série é esse, que eu tenho aprendido com esta pandemia. Que Deus tem me ensinado nesta pandemia. Eu quero aprender, eu preciso aprender. Você quer ver um outro exemplo interessante? Elias. Elias, um profeta destemido, um profeta fiel ao Senhor, ele confrontou o rei Acabe, ele se defrontou com os adoradores de Baal num duelo religioso e venceu. Deus consumiu o altar de Elias e o altar dos adoradores de Baal, e Elias matou os profetas a fio da espada, mas o que acontece em seguida? Ele se vê perseguido por Jezabel e foge, e foi parar no deserto. E no deserto ele esteve exatamente 40 dias e 40 noites. Olha o que está escrito na Bíblia. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deserto. O Venerando Hernandes Dias Lopes, ele tem uma... Eu vi um sermão dele na internet, e ele tem na verdade um texto que ele usa para comentar a respeito do deserto, que eu quero ler para você. E diz assim: Deus treina seus líderes mais importantes na escola do deserto. Moisés,
Elias e Paulo foram treinados por Deus no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passou 40 dias no deserto. O deserto não é um acidente de percurso, mas uma agenda de Deus, a escola de Deus. É o próprio Deus que nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Deus nos leva para essa escola não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Essa é a escola do quebrantamento, onde todos os holofotes da fama se apagam e passamos a depender total e exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus e não dos nossos próprios recursos. Interessante, gostei muito do que o reverendo Hernandes falou sobre isso e por isso utilizei aqui para compartilhar com você essa proposta de meditação hoje. O que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que cultivar a minha maturidade espiritual é muito importante nesse momento. Primeiro, aproveitando o tempo que eu tiver que passar por esse deserto. Se esse deserto, se essa pandemia é essa escola de Deus, se essa pandemia, esse tempo de quarentena, esse momento difícil da história da humanidade, eu tenho que passar, que eu passe, aproveitando esse tempo para aprender, para amadurecer, para espiritualmente crescer. É muito importante que a gente não encare essa situação apenas como um grande sofrimento. A gente precisa entender que toda e qualquer situação que a gente vive precisa ser aproveitada por nós como uma oportunidade de buscar o amadurecimento da nossa fé. Momentos difíceis, provações, tentações, enfim, toda sorte de tribulações a que somos submetidos não escapam ao controle de Deus. Não. É Ele mesmo, o Senhor, que nos conduz aos desertos da vida. É o Senhor mesmo que nos encaminha para lá. É o Espírito Santo, o nosso ensinador, o nosso orientador, o nosso consolador. É Ele mesmo que caminha conosco, que está dentro de nós, que nos conduz à maturidade cristã. Lembra, você percebe isso quando você lembra do texto. Volta lá em Mateus 4. O texto começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, a vida cristã tem que ser espiritual. A vida cristã precisa ser algo que se passe sob a égide, sob a direção, sob o governo e o ensino do Espírito Santo. Por isso Paulo nos diz: andai no Espírito, enchei-vos do Espírito. É isso. Se é vida cristã, é vida espiritual. Não pode haver uma dissociação. O amor de Deus em Jesus, no poder do Evangelho, na riqueza da graça, são plenamente suficientes para mim. E isso é o meu aprendizado quando eu passo por momentos difíceis. Na escola do deserto, nesse momento de aflição, nesta verdadeira quarentena da vida que a gente está passando, seja em que circunstância for, é muito importante que eu entenda que eu não estou sozinho, que eu estou com o Senhor. É muito importante que as Escrituras Sagradas sejam a minha fala, seja o que está no meu coração, o que esteja ocupando a minha mente. A segunda coisa que eu destaco é que eu preciso buscar maturidade espiritual recebendo como o tratamento divino os sofrimentos da vida.
os momentos difíceis, as tentações do deserto. É muito importante que eu esteja certo e seguro, e esta é uma grande lição dessa pandemia, eu esteja certo e seguro que Deus não me abandonou à minha própria sorte, mas Deus está comigo. Talvez você esteja dizendo, mas olha, pastor, mas tem tanta coisa acontecendo, tem pessoa assim que morreu e os filhos não puderam nem sepultar, e cada dia que passa a coisa fica pior, é a crise econômica e os momentos difíceis que nós estamos vivendo, e tanta coisa envolvida, como é que eu faço? Como eu posso ver nisso alguma coisa boa? Veja, acima de tudo, que você não está sozinho no meio dessa tentação. Você não está sozinho no deserto, você está na presença, sob a direção e a proteção do Senhor. Você pode perceber que Jesus não se negou a passar pelo sofrimento, nem se queixou da solidão. O texto bíblico diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, estava com fome. O diabo se aproximou, aproveitou a fragilidade de Jesus, a fome de Jesus, e veio fazer essa proposta. O que Jesus mostrou para nós é que ele tinha mais fome da palavra do que a fome de comer o pão. Aliás, ele nos ensinou isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pois é, ele aplicou a palavra à sua vida e fez, a partir do que ele viveu, a gente entender que quando Deus está tratando da gente, ele tem um propósito para isso, e se for necessário usar o sofrimento, ele usará, e isso vai ser muito bom e muito importante para nós. Diz ainda que, como o pastor Hernandes usou a expressão, né, o deserto, essa verdadeira escola da fé, a gente precisa aproveitar para aprender o que a palavra de Deus nos ensina sobre quebrantamento e sobre uma vida dependente de Deus. Homens de Deus receberam duro tratamento no deserto, foram provados por Deus ali, tal como Jesus também. E os desertos em nossa vida não se dão por acaso, mas eles são planejados, eles são colocados no currículo das matérias que temos que cursar nessa escola. E na sábia instrução do Espírito Santo, cada lição que a gente passa, seja de sofrimento, de amargura, de dor, o que Deus quer nos conduzir é um coração sábio. Moisés escreve isso no Salmo 90, quando ele fala: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos coração sábio. O ensino para contar os nossos dias não se dará apenas em dias amenos, em situações tranquilas de se viver, mas se dará também nos momentos de deserto, de dificuldade. Que, como todo tratamento, irmãos, a gente precisa entender que ele vai ter um fim. A gente diz isso, tem muita gente que diz isso, né? Vai passar. A gente pode dizer isso com muita segurança, porque é a Bíblia que nos instrui a esse respeito. É a Bíblia que nos instrui a esse respeito. Vai passar. Olha só, o verso 11 diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. E isso não é apenas a narrativa do desfecho da história de Jesus e a tentação do deserto, mas isso significa dizer que para todo o ensino do Senhor, para todo o deserto que temos que atravessar, vai haver um termo, vai haver um fim. O Salmo 30 diz assim, verso 5: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria muito que você aproveitasse esse tempo de deserto, esse tempo na calamidade, para aprender a ter maturidade, buscar a maturidade espiritual. Terceiro e último, seguindo o exemplo
e o ensino de Jesus. A maturidade espiritual é algo que advém do nosso conhecimento bíblico, da forma como a gente interpreta as Escrituras, da forma como a gente aplica as Escrituras às situações da nossa vida. Você percebe, por exemplo, em Jesus, que a resposta que ele dá demonstra que ele tinha conhecimento, demonstra que ele sabia exatamente aonde aplicar e o que aplicar à tentação do diabo. Cada resposta foi colocada com a devida autoridade e no momento exato para calar a voz do tentador. Isso é importante demais para nos comunicar o fato de que nós precisamos ter conhecimento bíblico, a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia direito, e a gente interpreta a Bíblia com a Bíblia, e a gente procura instrução, e a gente procura ler bons livros, a gente procura a direção do Espírito Santo, a gente procura a seguir as ferramentas corretas de interpretação. É preciso ter todo cuidado para a gente não ser levado por todo vento de doutrina, para a gente não sair por aí frequentando sei lá que tipo de igreja, ou seita, eu não sei, mas tem tantas coisas erradas sendo pregadas e as pessoas estão recebendo sem filtrar, sem avaliar, sem discernir, porque essa é uma ação do Espírito Santo, e quanto mais próximo da palavra, mais bagagem, mais condição a gente vai ter de, tal como Jesus, saber aplicar a verdade, interpretar a Bíblia e aplicar a verdade da palavra na nossa vida. De que adianta a gente levar o nome de cristão, se orgulhar, né, sair por aí com a Bíblia na mão, dizer que pertence a uma igreja, membro de uma igreja, ter toda a aparência de um discípulo do Senhor, se quando a gente passa por momentos difíceis na vida, quando nós somos exigidos, nós agimos, nós falamos e nós pensamos de uma forma que não demonstra verdadeiramente que nós somos. Onde está a maturidade? Onde está a autoridade? Onde está o discernimento? Jesus mostra para nós como é. No momento certo, a palavra exata, precisa, está escrito. E cada uma das vezes que disse está escrito, o que se seguiu foi a palavra de Deus com toda a autoridade e aplicação no devido momento, no devido lugar. Você quer ter maturidade espiritual, meu irmão? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Guarde a Bíblia no seu coração. Guarde a Bíblia na sua mente. Entenda a Bíblia. Busque do Espírito Santo sabedoria, discernimento para compreender a Escritura Sagrada. Eu falei há pouco, vou só repetir, que Jesus não precisou reafirmar sua condição de filho de Deus, ou acusar o diabo de sua mentira, ou usar as Escrituras de forma errada, né? Foi o que o diabo fez, mas ele, com toda certeza, com toda convicção, por conhecer a verdade, ele fala com autoridade. De que adianta ter discursos, jargões vazios contra o mal, afirmar que Deus está no controle, se a gente não tem autoridade espiritual, se a gente não tem maturidade, se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem vida na palavra? Jesus não precisou desmentir o tentador, porque Jesus conhecia a verdade e isso basta. Precisamos conhecer a Escritura e isso basta para que a gente adquira maturidade espiritual. Bom, eu volto na pergunta. O que você tem aprendido com esta pandemia? O que você tem aprendido até aqui? Hoje, a nossa primeira missão tem sido esta. Eu tenho aprendido que eu preciso cultivar a minha maturidade cristã. Bom, eu concluo dizendo o seguinte: tal como Jesus, nós estamos vivendo num deserto. A gente está passando por um momento de muita provação. E como nosso Salvador, nós estamos vivendo uma quarentena longa, onde há sofrimentos, perplexidades.
E tal como Jesus foi submetido àquela prova naquele momento, eu creio que esta aprovação tem se mostrado grande para cada um de nós. Mas Deus tem um propósito. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos mostrar a vontade dele para as nossas vidas, ainda que seja necessário usar esse sofrimento pelo qual estamos passando, como fez isso em outras ocasiões, conforme a Bíblia registra. Que o exemplo de Jesus, que a gente analisou hoje aqui, seja um modelo para a gente seguir na nossa jornada nesta pandemia. Seja certo que Deus está com você e não te desampara. Que o que está passando na sua vida é porque Deus permitiu, Deus conduziu tudo até aqui. Deus está no controle mesmo. Isso não é apenas um jargão, uma frase feita. É algo que você verdadeiramente crê. Que isso tem um tempo para terminar, e esse tempo pertence ao Senhor. E como você vai viver cada um desses dias, tem autoridade. Você vai viver debaixo do cuidado, do amor, da direção, do poder do nosso Deus. É isso que a palavra nos diz. Tenha a Bíblia como sua regra de fé e prática e viva isso. Que as suas ações sejam a imitação do modo de agir de Jesus. Quando Jesus foi questionado, se você é o Filho de Deus, Jesus não perdeu tempo em desmentir, nem de reafirmar a sua condição. Ele sabia. Você sabe que Deus te ama e Deus cuida de você. Viva isso. Se alimente desta verdade. Tal como Jesus, que a palavra de Deus esteja na sua mente, no seu coração, para que você use da forma certa, no momento exato, acima de tudo, demonstrando maturidade espiritual e autoridade. O que você tem aprendido? Hoje você viu que precisa cultivar a sua maturidade espiritual. Que ela venha pela palavra, no agir do Espírito Santo, e que cause impacto na sua vida e que esse impacto possa reverberar pelo mundo. Que Deus te abençoe ricamente. Foi um prazer estar com você, foi muito bom a gente estar junto. Desculpe a gente ter alguns problemas técnicos no início, mas essa é a questão, esse é o grande problema do mundo digital. A gente passa por essas dificuldades, mas graças a Deus tudo foi superado e a gente pôde ir até o fim. Foi um prazer estar com você e que o Deus bondoso siga abençoando a sua vida, mas acima de tudo que você não perca isso de vista, que você em momento algum duvide do cuidado e do amor de Deus para você. Deus te abençoe, seja a paz de Cristo ato nos nossos corações. Quero te convidar. Vamos orar e depois da oração vou invocar a bênção do Senhor sobre o povo de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Nós estamos passando realmente por um deserto, por um momento difícil na vida, por uma circunstância muito complexa, Senhor, mas é verdade, ó Deus, e isto tem animado o nosso coração. Isso vai passar. Isso tem um valor importante para a nossa vida, porque o Senhor tem algo a nos dizer aí. E, Senhor, precisamos aproveitar esse tempo e aprender contigo na tua palavra, a contarmos os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Por favor, Senhor Deus, nos abençoe, nos conduza. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, todos aqueles que são acometidos pela Covid-19. Tem misericórdia, Senhor Deus, daqueles que estão hospitalizados em estado gravíssimo, Senhor. Tem misericórdia dos médicos, ó Deus, dos enfermeiros, todo o pessoal da saúde, bombeiros, polícia militar. Deus bondoso, tem compaixão, Senhor Deus, daqueles que não podem ficar em isolamento social porque são essenciais para a continuidade da vida na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nesse planeta. Tem compaixão, Senhor Deus, dos nossos queridos irmãos que estão enfermos e daqueles, ó Deus, parentes, amigos, e de tantas pessoas, ó Deus, deste mundo que sofrem com este terrível mal que se abateu sobre nós. Mas, Senhor Deus, nós cremos que o fim disso, o Senhor trará para todos, que a tua graça maravilhosa, ó Deus, será
mais abundantes do que o pecado e tudo aquilo que ele produz. Assim, ó Deus bondoso, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, crendo, Senhor Deus, que tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Por isso, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e dizemos, ó Deus, com muita autoridade, que estamos seguros, porque com o Senhor vivemos verdadeiramente uma vida abundante. Agora, ó Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, pois tudo isso pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados e no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que as alegrias, as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e permaneçam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Ide em paz, irmãos, que Deus os abençoe, cada um. Ide em paz é hábito, né? Vocês já estão nas suas casas, né? Que todos em casa vivam em paz e que a presença do Senhor seja sentida e o conforto do Espírito Santo esteja trazendo paz para a vida de cada um de nós. Amém.